O tempo vai passando sutilmente, de repente, a gente lembra que o Natal já vai chegar. É preciso parar, é preciso lembrar que Cristo veio para nos salvar. A praça pareceu iluminada na calçada. O povo pensa que em pacotes compra paz. Só de Deus vem a paz. É só Ele quem traz confiança para todos nós. O meu Natal seria uma prece, se eu pudesse em alegria todo pranto transformar. Ele veio salvar, todo pranto enxugar, tornou-se gente para humanizar. Olá, boa noite. Estamos aqui então após escutar essa linda canção sobre o Natal, este tempo tão especial que estamos vivendo, para nossa última live das Irmãs Beneditinas do ano de 2020. Como acabei de falar, estamos num momento único, no momento do Advento em preparação, a grande festa da encarnação, do nascimento de Jesus em Belém, do Verbo que se faz carne. E como é bom pararmos em alguns momentos desta época para refletir um pouco sobre a nossa caminhada, de como estamos esperando este que é o grande centro da nossa vida, Jesus Cristo. E nesta live hoje nós vamos ter como presença, dois convidados muito especiais. O noviço Rafael, que é este que está encantando a nossa live, e também o padre Alexandre, aqui do Mato Grosso. Eu estou morando no Mato Grosso, ele também mora no Mato Grosso, que vai conversar e nos ensinar um pouco. Ele é um homem muito sábio e acredito que vamos aprender muito. Então, gostaria de convidá-lo para que se apresente aqui, para que possamos conhecê-lo. Boa noite, nós estamos contentes aí com o convite, como comunidade, como experiência desse tempo do Advento. Eu sou o padre Alexandre Batista do Nascimento, eu tenho 8 anos de padre, sou vigário na paróquia São Cristóvão, da cidade de Campo Verde, e a minha diocese é a diocese de Primavera do Leste, Paranatinga. Eu sou natural de Campinas, São Paulo, mas eu já estou e sou do Mato Grosso desde 2011, na então Prelazia de Paranatinga e agora Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga. E já tenho um pouco de convivência com as irmãs beneditinas, desde Vinhedo e principalmente aqui no Mato Grosso, com as irmãs, e a comunidade era composta pela irmã Paulina, irmã Narcisa, irmã Rita, e depois as junioras que vêm para estudar, irmã Daniele, irmã Sônia, irmã Gabriela, e agora estamos aí com a irmã Maiara. E agradeço o convite, irmã Maiara. Essa live, ela vem num momento muito oportuno, porque também eu estou trabalhando essa dimensão da espiritualidade do presépio,
O Natal, ele não pode ser vivido sem esta espiritualidade. E também o tema proposto aí pelas irmãs, né? E muito obrigado o convite, obrigado a todos que têm nos acompanhado. Tem gente aí acompanhando nós de Manaus, Resende, no Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, várias cidades do interior de São Paulo. Aqui na nossa diocese também temos Campinápolis, Paranatinga, Campo Verde, Primavera, e agradecemos aí a participação de todos, amigos e irmãos de caminhada, de fé, neste tempo oportuno de preparação espiritual. Tá? Obrigado, acolhida, irmã. Imagino, nós ficamos muito felizes de estar conosco neste momento. Então vamos lá, como proposta para essa live, nós vamos pegar a confiança na Divina Providência. Então, a Divina Providência que age desde a criação do mundo, em meio à criação, em meio à humanidade. Tem uma frase que eu li, acho muito bonita, que ela fala assim, que desde que Deus é Deus, a sua providência divina tem se manifestado concretamente no mundo. Nós não sabemos exatamente quando Deus começou a ser Deus. Isso é desde toda a eternidade. Então, como é bonito contemplarmos que desde toda a eternidade, no dia da salvação, Deus se manifestou ao seu povo como uma providência divina. No ano da misericórdia, eu recordava que nós estudávamos sobre a providência e a misericórdia, e nós falávamos: a misericórdia é o coração de Deus, e a providência divina é as mãos dele, que se estende para toda a humanidade. Porque é ele que conduz todas as coisas para o bem. Jesus Cristo vai ser a personificação do próprio bem, né? E no Natal nós vamos ver isso, o bem que veio habitar no meio de nós. E o bem é justamente a providência divina, porque tudo concorre para o bem daqueles que buscam o Senhor, porque Deus conduz tudo. E sendo Deus o próprio bem, tudo é conduzido para o bem. Isso é providência divina, essa certeza de que apesar de tudo, Deus conduz. E Deus vai providenciando o que cada um precisa, desde a criação do mundo, na encarnação, na história da salvação, na história da nossa tradição e no dia a dia de hoje. Neste tempo, às vezes, de tanto desespero e pânico diante de tantas realidades que se apresentam e vão tirando a nossa esperança, sabemos que temos um Deus providente a ter uma segurança, a ter um alicerce, a ter algo para onde esperar. Isso é muito bom, muito gratificante. Ainda que não pareça, Deus conduz sempre as coisas para o bem. Então, convido agora o nosso querido amigo cantor a cantar uma música para nós. Depois disso, vamos começar um bate-papo com o Padre Alexandre sobre essa beleza, né? Da divina providência, na história da salvação, na encarnação e nos dias de hoje. Tempo de confiança, tempo de abrir o coração ao Senhor, que em seu doce abaixar-se se elevou. É tempo de contemplar um menino Deus que vem para nos salvar, nos ensinar que o amor em nós pode tudo mudar. Jesus, menino, simplicidade, amor, esperança para nós. Tão pequenino é o Deus que se encarnou, despojou-se de si por amor a nós.
Deus que despojou-se de si por amor a nós. Muito linda essa canção que acabamos de escutar. Então vamos lá adentrar um pouco mais sobre este tema. Convido agora o Padre Alexandre a falar um pouquinho para nós, diante daquilo que ele estudou, diante daquilo que ele traz no seu coração. Pois é, a música prepara mesmo a alma para o encontro com Deus, né? E o Santo Agostinho, muito sábio, dizendo, né? Quem canta bem reza duas vezes, né? Então, é importante a gente não ter medo de cantar, né? Colocar-se inteiro neste bem, né? Para cantar, para louvar a Deus. Bom, quando a gente fala em confiança, nós estamos falando num sinônimo de fé. Apesar de fé ter uma correlação muito grande com a experiência religiosa, a confiança ela está muito mais para a experiência humana do que para a origem divina. O que significa isso? Quando a gente fala em fé, é Deus que presenteia o homem para crer, que presenteia o homem com um dom, porque existem seres humanos que não creem, existem pessoas que não acreditam na ação divina. Mas quando se trata de confiança, nós estamos dando mais acento na experiência humana, sem desconsiderar que essa experiência humana tem um pouco de fé. Agora, viver a fé é que é o grande desafio. Traduzindo, a experiência de fé pode ser uma relação de confiança em Deus. Porque tem gente que acredita, mas não confia. Tem gente que crê, mas não se entrega. Tem gente que ora e reza, mas não se coloca nas mãos de Deus. Então, este gesto de confiar está muito mais ligado à forma de doação humana de si mesmo em relação a outrem, a algo muito maior do que a própria humanidade, ou dar-se, confiar em si mesmo, do que quando a gente fala em fé. Em alguns casos, as coisas podem parecer sinônimos, e é o que eu quero abordar aqui com vocês. Falando em fé, eu lembro do Salmo 18. Se alguém tem a Bíblia aí próximo, vamos dar uma olhadinha no Salmo 18. E aí a gente vê a experiência do salmista, que não está falando de fé, mas está falando de confiança. Ou seja, eu me jogo na experiência religiosa porque confio. Claro que porque tenho fé, mas o gesto de fé, ele é muito comum à experiência humana. Então, muita gente, eu tenho fé na vida, eu tenho fé no outro, eu tenho fé na humanidade, eu tenho fé no meu time de futebol, eu tenho fé que as minhas pessoas, as que me cercam, as que eu amo, que são pessoas boas, embora isso precise do gesto de confiança, mas a confiança parte de uma experiência de si mesmo, de uma decisão pessoal. Então, aí que a gente vai começar a entender essa pequena diferença, mas uma diferença mais semântica do que uma diferença prática. Porque toda atitude de fé precisa de confiança. Muita gente não se entrega à experiência de fé com confiança, porque confia mais em suas forças, porque desconfia da providência divina, porque quer adiantar-se de modo egoísta ou soberbo à ação divina,
quantos desprendimentos nós precisamos fazer em nós mesmos para de fato confiar. Então a gente vai vendo que a fé como um dom é da parte de Deus que nos presenteia, mas a confiança é uma exigência da experiência da vida humana, das nossas relações, do nosso cotidiano. Vamos pegar lá o Salmo 18 e procurar, você que está nos acompanhando, olhar para este salmo como um apelo daquele que se joga porque tem fé, mas porque confia em Deus profundamente. Vamos lá. Salmo 18. Ó Senhor, como eu te amo, tu és minha força. O Senhor é minha rocha, é minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo. Eu clamo a Deus pedindo ajuda, e ele me salva de meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado do perigo de morte. No meu desespero, a morte me amarrou com uma das suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou. Vejam, olha que experiência bonita de alguém que tem fé e de alguém que aprofundou a sua fé numa experiência afetiva, numa experiência confiante no Deus Criador. Então, a gente vai precisar olhar essa dinâmica da confiança sem aprofundar a dimensão da fé. A fé, como um dom, está aí, como um presente de Deus dado àquele que experimenta a bondade divina. Mas a confiança é o embalar-se e devolver a vida inteira como um presente a Deus. A nossa vida tem sido um presente para Deus? Porque insistentemente Deus tem tentado, na história da salvação, selar esta experiência, essa relação de confiança, mas que o assento, a responsabilidade desta confiança está sobre nós. Porque ele sempre é fiel, disse a segunda leitura de domingo, né? E nós? O que temos como experiência de confiança? Eu achei lindo esse Salmo 18. Olha as experiências afetivas do salmista. Eu clamei, ele é o meu rochedo, ele é a minha força, ele é a minha fortaleza. É mais do que uma experiência de fé. Parte, claro, da fé, do acreditar sem ver. Mas confiança é essa responsabilidade nossa de reconhecer no totalmente profundo da vida, no totalmente outro, no transcendente, e aí nós damos nome, né? Deus, Criador, Javé, Senhor, Adonai, que vale a pena se jogar nos braços desse Deus para enfrentar. Ele disse aqui, né? Bonito o texto, no meu desespero eu clamei. Então, só fé não é suficiente, porque o nosso pai na fé, Abraão, lá na região da Mesopotâmia, em Ur,
teve uma experiência religiosa com Deus. E Deus disse para ele: sai, Abraão. A fé de Abraão se torna confiança quando ele dá uma resposta. A fé de Abraão se torna confiança quando ele se despoja de si, da sua história, porque ele já vinha de uma experiência nômade, mas ele tinha tendas, ele tinha camelos, ele tinha bens, escravos, tinha pessoas que eram seus parentes. E a confiança de Abraão irradiou em toda essa comunidade. E nós nos tornamos herdeiros da fé de Abraão, mas, sobretudo, da confiança de Abraão. Para a gente entender um pouquinho essa relação fé-confiança, eu fui pesquisar um pouquinho o conceito hebraico de confiança. A palavra que traduz confiança é emet. Emet, não sei escrever em hebraico, embora consiga ler alguma coisa, mas a pronúncia emet. Emet, em hebraico, é rocha, firmeza, segurança, estabilidade, apoio, rochedo. Vejam que quando a gente fala de fé em hebraico, não é a mesma palavra, mas confiança, emet, traz para nós essa experiência do Salmo 18. O Senhor é minha rocha. O adjetivo hebraico qualifica essa relação do fiel que tem fé e se lança para o amor de Deus. Eu encontro uma dimensão firme que me dá segurança, que me dá estabilidade. Quantos de nós estamos procurando na vida alcançar esta profundidade da fé, o confiar? Confiar e se lançar. Porque a fé é bonito, né? A fé como um dom nos compromete, claro, ela é relacional conosco, consigo mesmo, com os outros, com o mundo, com a sociedade. E a gente tem que crer em muitas situações e fechar os olhos. Claro que com uma certa racionalidade, mas acima de tudo com a sensibilidade do coração de Jesus, do olhar de Jesus. Mas confiar, nesse caso, depende do nosso esforço, depende da nossa relação filial. A fé parece algo muito teórico, mas não é. Ela vai se desdobrando em outras atitudes, e uma dessas atitudes que poderíamos ter numa relação saudável de fé, porque existem também relações muito doentias de fé. Que relações são essas? Relações nas quais as pessoas ficam fechadas, em si mesmadas. Hoje existem muitas práticas de fé desligadas da vida. Práticas de fé onde as pessoas são estudadas, doutores, mas que têm acreditado em cada coisa que eu vou te contar, viu? Agora, o desdobramento da fé, chamado confiança, nos compromete. Em grego, no Novo Testamento, confiança é pistis. Pistis é fidelidade. Pistis também pode ser a segurança que a pessoa tem quando olha para o grupo dos crentes, o grupo de pessoas, e confia. Então, a palavra da comunidade, porque é uma comunidade de fé, uma comunidade de crentes, transmite também confiança. Então, a vida religiosa, nesse sentido, ela é por causa da fé,
por causa de uma vocação, de um chamado interior, onde exige a fé, mas também essa relação de fé pessoal consigo mesmo e com os outros é uma relação que se desdobra nessa experiência fruto das relações de fé. Confiar porque tenho fé, porque vejo as pessoas e as pessoas dão testemunho desse processo de confiar, porque tenho fé. Por isso, nós precisamos entender que o pistis se transforma em pistos, do grego. Pistos é adquirir confiança. A comunidade de fé faz com que a pessoa que convive em comunidade adquira confiança. A vida comunitária é um grande desafio, porque muita gente não acredita na vida comunitária. Às vezes vive comunitariamente por segurança, por conveniência, por etc, etc, e assim vai. É uma questão de foro pessoal das pessoas e psicológico, talvez. Mas, no ponto de vista da vivência espiritual, da fé cristã, a vida religiosa, a vida comunitária, exige confiança. E como despertar confiança nos nossos formandos? Como despertar confiança nos irmãos e irmãs idosos, religiosos já experientes, maduros, que têm muita fé, mas às vezes não confia nos jovens? Eu conheço algumas congregações, não a congregação da Divina Providência, das Irmãs Beneditinas, não. Mas eu conheço algumas congregações que as superioras, que as mestras, têm dificuldade de confiar. Eles têm fé nas vocações. Eu, graças a Deus, tenho boa convivência com as religiosas idosas. Elas acreditam muito no chamado, na vocação, mas falta confiança. E o jovem que vem nos procurar, que convive com a gente, ou então as pessoas das famílias que às vezes falam: puxa, padre, eu tenho fé, mas eu me sinto inseguro. Eu tenho fé, padre, mas eu estou com medo. Então a tarefa da comunidade está frágil. Nós precisávamos transmitir um pouquinho mais de confiança, porque cremos e testemunhamos. Nós também temos uma outra passagem que a gente pode ver depois, e eu queria justamente fazer essa síntese de dizer: fé é um dom, é um presente. E a gente pode encontrar pessoas que não têm fé e conviver com elas, porque são pessoas boníssimas. Agora, ter fé é essa forma de expressar a confiança em Deus. Então, eu encerro por aqui dizendo que a confiança é um dom, é um fruto, é uma vivência profunda de alguém que, pela fé ou não, mas pela relação com a transcendência, ou a relação com a criação, e no nosso caso de religiosos, a relação filial com Deus, ou a relação solidária com Jesus, é que vai tornando a gente confiantes e vai promovendo, vai dando frutos. Então, eu gostaria de fazer essa síntese nesse sentido. Ter fé não significa que temos confiança. Mas se temos confiança, é porque fizemos uma bonita experiência de fé. Então, a gente pode encaminhar por aqui, depois a irmã pode fazer alguma intervenção, a gente continua essa reflexão, tá bom? Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu
barco encontrará. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansará. Forças te darei, forças te darei. Que linda essa música, nos falando um pouco sobre essa confiança, mesmo em meio às tempestades, né? Deus que nos dá força e nos conduz por este caminho de confiança. Acredito que todos estamos encantados com aquilo que o Padre Alexandre foi colocando. Foi muito profundo e, ao mesmo tempo, muito próximo de cada um de nós. A confiança nessa atitude muito mais do que apenas de fé, mas também humana, né? Nossa capacidade de confiar através das relações. Então, convido agora o Padre Alexandre a voltar aqui conosco para ir fazendo algumas perguntas para ele. Se vocês também tiverem, vão colocando ali no chat do YouTube que a gente vai perguntando para ele. Padre, vem aqui conosco, por favor. Espera aí, só um minutinho. Parece que caiu um pouco a parte dele. Mas enquanto isso, eu vou relembrando um pouco. Quando ele comenta sobre a confiança diante dessa parte da Divina Providência, é justamente uma associação, porque quando nós pensamos em Divina Providência e a ação que ela faz no mundo, como ele disse, uma das grandes questões é a confiança. Saber que alguém me conduz é algo importante, mas deixar que Deus me conduza é algo diferente. E apenas aquele que confia e se entrega totalmente é capaz de perceber concretamente isso na sua vida. E todos já fizemos essas experiências de uma confiança que nos conduz. Então, a Divina Providência é necessariamente também confiança, está muito associada. Parece que o Padre Alexandre já voltou, então vamos retornar com ele. O irmão, repete só um trechinho aí, porque como caiu, eu peguei só a última parte aí da relação providência e confiança. Sim, a providência divina é esse processo de Deus de conduzir a humanidade para o bem, né? A ação dele que vem ao encontro das pessoas, providenciando todas as coisas. Mas acreditar que Deus nos conduz é diferente de deixar Deus nos conduzir. E esse deixar Deus nos conduzir é a confiança, né? Quando eu me entrego nas suas mãos e percebo que todas as situações da minha vida têm um propósito. E diante disso, eu me entrego com plena confiança, me entrego plenamente, como você falou, como um presente para Deus, né? Então é isso que eu estava comentando e associando nesse momento. Acho que um pouco antes de
deixar você falar um pouco, eu queria só destacar alguns pontos e conversar contigo sobre essa questão que você foi colocando da confiança, tanto no Salmo 18 quanto na Bíblia, né? Do Antigo Testamento, Novo Testamento. Eu achei interessante que você colocou a confiança como a fidelidade no Novo Testamento. Então, a palavra, né, que eu não vou saber pronunciar, mas que ela vem também mostrando essa questão da fidelidade. Eu queria que você comentasse, assim, como que você percebe essa associação entre confiar e ser fiel? Bom, então, olhando, né, essa construção que a gente vai buscar os conceitos para entender a palavra, né? Porque o conceito ele pode pegar a gente de surpresa, né, irmão? Eu acho que muita gente acha que ter fé é confiar, né? E aí o conceito, a expressão conceitual traduz as relações, né? Traduz as vivências. E aí, mergulhando nesse conceito confiança, eu também fui fazendo a experiência de entender essa relação de fidelidade, né? Porque fé é fechar os olhos e crer, olhar além das montanhas, olhar além do horizonte. Agora, confiar nos responsabiliza, né? Confiar traz a responsabilidade para a gente e não mais para Deus, porque a iniciativa é sempre divina, é Ele que nos chama. E a igreja também diz isso no catecismo, né? Na última parte, quando fala de oração. É Deus que nos chama a orar. Santa Teresinha dizia, né, que às vezes ela não tinha palavras para expressar o que ela gostaria para Deus. E ela só ficava ali, quietinha. A Teresa d'Ávila era revoltada, né? Ela tinha fé. A Teresa d'Ávila, ela queria experimentar o poder da fé. Ela era mística, né? Era uma pessoa com um temperamento muito forte. Então, ela fazia da confiança uma exigência muito grande pessoal de entrega. A Teresinha é melancólica, né? É aquela alma tranquila que se entrega nas mãos de Deus. A Teresona, não. Né? A Teresa d'Ávila, ela, como uma grande mística e intelectual, doutora, ela tinha dificuldades de fazer essa passagem da entrega, da doação total, porque em muitos casos ela fala, né, que ela teve que voltar nos exercícios espirituais que ela fazia, porque ela via que ela não estava tão legal assim. Então, confiar e ser fiel nos aproxima muito desse compromisso pessoal. A palavra que eu utilizei aí em grego do Novo Testamento, que não tem a palavra confiar no Novo Testamento, tem a palavra crer. Então a gente encontra no Antigo Testamento muito mais passagens que exprimam essa relação de confiar do que o Novo Testamento, que fala que, olha, confiar é ter fé. Ser fiel é ter fé, mas como? A partir do testemunho da comunidade. A comunidade é que passa essa confiança. Então, eu vou ser fiel por quê? Para o Novo Testamento, né? Porque houveram pessoas que experimentaram os frutos dessa fidelidade, dessa relação de fé. Fidelidade vem da palavra fé, né? O fidelis é o fiel, também do latim. Então, tem essa raiz. Eu confio, eu tenho fé. O Novo Testamento não é a mesma coisa, ter fé e confiar. Então, eu achei muito mais profundo a experiência do Antigo Testamento do que do Novo. Agora, como a senhora coloca aí, é importante lembrar, eu preciso praticar. Né? A fé não é uma grande explosão teórica, né?
teológica e ficar com filosofias, né? É prática. E o resultado da nossa fé cristã é dar o testemunho, é colocar em prática as atitudes de Jesus, porque Jesus confiou no Pai, ele não tinha fé no Pai, né? É interessante porque a fé é crer no que não se vê. Jesus e o Pai era uma coisa só. Então eles Sim. se viam. Então Jesus não tinha fé no Pai. Jesus não precisava de fé. Mas Jesus revelou para nós a confiança. E é uma confiança muito profunda e muito plena, a tal ponto de a gente surpreender. E a encarnação é isso, né? Porque o grande mistério do Natal não é a belezinha do menino Jesus, a ternurinha, que é lindo, maravilhoso. Mas se a gente for levar o ato da encarnação, é um esvaziamento do divino. É o empobrecimento da experiência divina e que a encarnação já prepara a dureza da fidelidade, porque aonde que a fidelidade é colocada à prova para a humanidade? Na cruz. Na cruz. Né? Então, ser fiel é carregar, é ser crucificado, é sentir-se, às vezes, contrariados por conta das coisas da vida humana, mas, ao mesmo tempo, essa confiança de um filho que se entrega. Pai, eu não quero, mas se o senhor quer, pai, a sua dor vai ser a minha dor vai ser a sua dor. Né? E a vocação, como ato de confiança, é isso. A gente renuncia uma série de realidades que não é fácil, né? É pesado, mas não pode ser pesado a ponto de abalar a nossa confiança em Deus. É justamente o contrário. O vocacionado, o consagrado, precisa ser fiel, porque a fidelidade é a expressão de alguém que confia. Né? É bem bonita essa parte, realmente, de tal esvaziamento, porque é uma confiança muito forte, né, em Deus e acho que na própria humanidade, né? Ele confia em tal forma no ser humano que fala, eu vou descer, esvaziar para mostrar para eles o caminho, porque eles também vão seguir um pouco esse caminho, né? Então é uma confiança muito bonita. E eu achei muito interessante quando você comentou ali da fé, realmente, né? A gente aprende através das cartas ali que a fé é acreditar no que eu não vejo. Se Deus viu o Pai, realmente é mais confiança do que fé. Eu achei muito bonita esse insight que você deu aqui. E não me veio outra palavra, veio essa, vamos com essa. Então, é muito interessante justamente isso, essa confiança. E a encarnação é justamente isso, né? A gente fala que Deus é a maior providência divina para toda a humanidade. Jesus é a grande providência divina. Tudo que nós precisávamos ali em Jesus nós ganhamos. A salvação, a forma de como seguir Cristo, depois ali com a ressurreição nos é aberto, né? A porta do céu, a possibilidade de ressuscitarmos, e a nossa caminhada também passa diante disso, né? Nessa confiança de que vamos ressuscitar, que temos uma vida além disso e que não podemos ficar apenas no aqui. E quando você comentava ali sobre a comunidade, eu recordava da igreja de hoje, né? Nós, ao longo da tradição de toda a igreja, também é isso, mais do que tantas coisas, é o testemunho que foi passando de geração em geração, desde pessoas como Santa Teresinha a pessoas como Santa Teresa d'Ávila, personalidades totalmente diferentes uma da outra, mas que foram aprendendo a confiança e acreditar em Deus diante de tudo isso. E cada santo que cada um que está nessa live vê, acredito que também
traz em si alguma característica de alguém que confia, porque a confiança também está na base da santidade, é a entrega plena a Deus. Então, estamos chegando aos 15 últimos minutos da nossa live. Eu gostaria que o padre falasse mais alguma coisa e depois pudesse finalizar a sua parte, para então eu ir finalizando também a minha. Eu olhando, né, rezando essa experiência, né, de entrega, de consagração, de vida comunitária, de proclamação da fé. O Natal, nesse período, para nós, é a oportunidade de esvaziar para começar de novo, né? A igreja coloca o advento agora antes do ano civil, justamente para nos preparar. Cada um de nós, como consagrados, cada um de nós, como vocacionados, pais, mães, religiosos, tem aí o noviço, né, que está tocando para nós, está se preparando para uma profissão de fé, mas que precisa ser um ato de confiança em Deus, um abandonar-se em Deus. Foi o que José e Maria fizeram no Natal. Uma espiritualidade de confiar. Eles tinham fé, eram religiosos. Mexeu muito com eles essa experiência da encarnação. A luz que brilha no presépio é justamente a Sagrada Família que aponta para a igreja o caminho da salvação. E o caminho da salvação é o esvaziamento. Se vocês puderem pesquisar na internet e ver como é que a igreja antiga, primitiva, desenhava o Natal. A igreja primitiva desenhava o Natal sempre numa manjedoura que era túmulo. Uma manjedoura que era as faixas mortuárias. O presépio estava ligado diretamente à cena do túmulo, porque a encarnação é o morrer para o mundo, o morrer para a materialidade finita e a abertura para o infinito, a abertura para a vida para todos, para o comprometimento em que a nossa fé, a nossa confiança precisa gerar vida, e vida em abundância. Como é que nós vamos chegar, depois de perdermos mais de 180 mil pessoas, na experiência do Natal? E para as mães que perderam seus maridos, seus filhos, que morreram de Covid, como é que a gente vai falar que o Natal é luz? Então é uma espiritualidade do advento e por isso do Natal também precisa gerar em nós essa atitude de entrega, de confiança. Sem assim, se não for assim, o Natal fica muito empobrecido, porque são muitas luzinhas que são bonitas, né? Aqui em casa mesmo tem pisca-pisca, árvore de Natal, tem Papai Noel, tem caixinha de chocolate, ganhamos alguns vinhos, né? Eu moro junto com o pároco, mas o Natal fica esvaziado se for só isso. Tem muita gente que confia em Deus, tem muita gente que encarnou essa experiência de fé. E por isso o sofrimento, para quem está passando, provações, para quem está em dúvidas, contrariedades, o Natal precisa ser esse esvaziamento, para deixar com que a providência, que é o próprio menino no colo da mãe e do São José, preencha isso. Então, qualquer tipo de dúvida, de desconfiança, precisa ser renovado no amor de Deus. A luz verdadeira, o brilho das bolinhas da árvore, o verde
da esperança presente no pinheirinho, só tem sentido se tiver esse gesto pessoal de entrega mesmo, de renúncia de si mesmo. Porque senão, gente, a gente vai continuar acendendo velinha no Natal, fazendo ceia, dando presente, mas tendo dificuldades de confiar em Deus. Porque Deus tem fé. Aliás, nós temos fé, mas falta confiança. Deus espera de nós essa resposta. A resposta de fé a Deus é essa confiança. Coragem, que a família beneditina que nos acompanha, por tantos fiéis que estão aí conosco acompanhando ou vão assistir depois desse vídeo, lembre-se, deixe Jesus encarnar, dar forma, materialidade à sua fé. A Mãe da Divina Providência nos mostra que é preciso entregar-se, mesmo que seja para ir para o Egito, mesmo que seja para voltar, mesmo que seja para fazer a via sacra. É preciso essa entrega. E na cruz, ele entrega ela para nós. Olha, eis aí tua mãe. É um gesto de confiança. Então, que o Natal seja essa experiência bonita. Os nossos vocacionados e vocacionadas não desanimem, continuem fiéis ao seu chamado, a essa experiência da vida religiosa, da missão, da consagração. Mas lembrem-se, é preciso doar-se, é preciso sacrificar-se. Sem isso, não demonstramos confiança em Deus e, por isso, às vezes desconfiamos da divina providência que vai colocando a graça de Deus conforme nós vamos necessitando, tá bom? Irmã, meu abraço, um abraço a todos, Deus abençoe e guarde, e agradeço muito a família beneditina da Divina Providência que me convidou, eu não sei se de repente faltou alguma coisa, mas também me coloco à disposição, se alguém depois quiser escrever, perguntar ou esclarecer alguma coisa, até mesmo me corrigir de uma coisa que eu posso ter não dito corretamente, tá bom? Eu me coloco à disposição. Um abraço, Deus abençoe vocês na missão e nesse carisma bonito, né, da educação, do cuidado dos idosos, da preparação das crianças, da missão na África, que é tão bonito, e essa doação de vocês, que demonstra para o mundo que vale a pena confiar em Deus. Um abraço, fica com Deus, viu? Obrigada, Padre. Imagina, nós que agradecemos imensamente, um coração muito grande por ter estado conosco neste momento, por nos ter falado palavras tão sábias, ter nos mostrado outras realidades. Muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam, como o Padre falou, tivemos de Amazonas a Santa Catarina, uma diversidade de pessoas assistindo. Acreditamos que ao longo do tempo também outras pessoas vão entrando e vão assistir. Então, muito obrigada por nos acompanhar. E, para finalizar, eu faço um convite, né? Vamos, neste Natal, diante do esvaziamento, como o Padre disse, diante dessa atitude, né, de perceber o verdadeiro sentido, aprendermos também a confiança. Eu sei que muitos foram os desafios, todos ficamos muito inseguros diante de tantas coisas que foram acontecendo, diante de tantas mortes que fomos escutando e contemplando ao longo desse tempo, da angústia de saber quando retornávamos, se podia sair, se usa máscara, se não usa, quando vem essa vacina. Mas diante de tudo isso, quando nosso coração estiver com medo, recordemos que nós temos um Pai providente, que conduz todas as situações, boas ou ruins, para algo do bem. Então, aproveitemos desta oportunidade de ver Jesus na manjedoura e nos recordar. Este menino nos mostrou como Deus quer nos conduzir para a salvação. Então, eu posso confiar. Da forma mais simples,
e às vezes aquelas que pensamos nunca. Não é fácil, como o padre falou, porque isso vem todo um processo interno nosso, de situações que já vivemos, de pessoas que já percebemos, e tudo isso afeta a nossa vida, tanto espiritual quanto humana. Então, cada um vai perceber dentro de si como fazer este processo, mas o quão libertador ele é. Às vezes, atrás daquilo que está mais difícil, está a maior liberdade. Nós, muitas vezes, não queremos, mas quando descobrimos, você vê que valeu a pena. Então, vamos fazer valer a pena a confiança em Deus. Nem que tenhamos que perpassar essas confianças humanas. Então, novamente, muito obrigada por tudo. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que acreditemos e confiemos. Deus é providente sempre, em todo momento, em todo lugar, em qualquer situação. E agora, para terminar, convido o nosso querido noviço Rafael a cantar mais uma música para nós. Tchau. O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar. Desaconchego, sim, palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar ao outro que está ao lado e se pode ver. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.